Olá, pessoal! Como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais uma entrevista do nosso canal Dose Diária e hoje estamos com a Alexandra, nossa convidada para a entrevista. A Alexandra é um traço 8, predominante personalidade, e ela vai se apresentar aí um pouquinho para a gente, né, Alexandra? Bom dia, meninas. Eu Bom sou a dia. Alexandra Camargo, como a Raquel falou. Eu sou traço 8 de personalidade, com instinto dominante social, reprimido autopreservação, e o flutuante é o conexão ou sexual. Perfeito. Alexandre, então a gente queria saber um pouquinho como é que foi a sua infância, ali no primeiro setênio ali do 1 aos 7 anos. Cara, a minha infância foi muito feliz. Muito feliz. E assim, eu já questionei isso até, porque eu não lembro de nenhum episódio, assim, que tenha me traumatizado, que tenha a minha base, assim, eu sou muito grata porque a minha base familiar, ela é muito sólida, né? Os meus pais são extremamente carinhosos, né? E eu nunca tive nenhum episódio que eu lembre que eu precisava ser forte, alguma coisa assim, que tenha, né, sido ali a formação. Mas eu vejo essa necessidade de ser forte porque eu sou filha de uma mãe 8. O meu pai até hoje eu não consigo identificar o traço, porque ele buga, mas provavelmente, outro dia a gente estava conversando, eu e meu marido, que ele seja um 4, tá? Provavelmente, ou um 2, ele é muito emocional, muito emocional. E assim, na infância, o que que acontece? Eu sempre fui muito forte. E eu acho que isso vinha muito da minha mãe. Eu modelei muito a minha mãe, né? E eu era muito forte. E eu tenho uma irmã 12 anos mais velha. E assim, eu sempre escutei a minha mãe falando para a minha irmã, ela 12 anos mais velha, hein, gente? E a minha irmã, ela é traço 1, porém com uma asa 2 dominante, assim, que arrasta no chão. E ela sempre foi muito mimizenta. Pensa, a minha mãe sempre falou, você é muito manteiga derretida, sempre minha mãe falava isso, sabe? E eu, tipo, sabe aquela protetora, né? Aquele dó do 8, de defender os fracos e oprimidos? E eu me via nisso, né, de proteger a minha irmã, mesmo sendo a filha mais nova, a irmã caçula, e eu via muito isso, sabe? E pensa, de proteger minha irmã da minha mãe, que desnecessário, né? Mas eu me via nessa posição, sabe? Então, assim, então não tem nenhum episódio. Eu lembro até que eu participei de um congresso, transformação, onde o André, o Meda palestraram, e aí o Meda fez uma indução lá, tal, e foi para criança interior. Eu já tinha participado de um evento de inteligência emocional também, e quando vem dessa parte da criança, né, que todo mundo chora, que todo mundo se conecta e chora, não, gente, eu não sinto nada. Assim, sabe, não sinto. Então eu falei, meu Deus, será que eu tenho algum problema? Eu fui questionar o processo, será que eu tenho algum problema? Porque ele falou assim, não necessariamente, né? Mas tem um contexto, tem todo um contexto. E aí eu percebo que pode ser que, assim, foi mais para adolescência que isso foi sobressaindo, mas na infância foi tranquilo. Mas tinha essa necessidade de ser forte. Sempre tive. E até porque, assim, voltando na infância, eu morei num prédio, né? Meu pai é militar, a gente morava num prédio próximo ao quartel, e eu sempre fui a mais nova da turma. E eu sempre fui a piada da turma, e eu sempre, tipo assim, o bullying, né? E aí, eu tinha muita essa necessidade de ser forte. Porque lá, assim, ali naquele ambiente, eu era mais nova, que todo mundo zoava, né? E aí eu tinha aqueles acessos de raiva na época. Nossa, eu chorava. Eu lembro de uma vez que eu estava jogando futebol
e tinha um gramado assim, e tinha entre o gramado e a calçada, tinha como se fosse uma vala. E eu caí, eu me enterrei ali. Parecia uma avestruz, eu não queria levantar, porque todo mundo ficou tirando sarro, sabe? E assim, e daí era um misto de raiva e essa necessidade de sempre de ser forte. É Tá. bem interessante isso, né, do 8 mesmo, por mais que você não tenha identificado algo assim na infância, né, mas essa necessidade de ser forte sempre foi forte, né? E de proteção, e de De proteger. proteção, Sim, de já isso em era relação à minha fraco, irmã, por forte. exemplo, nossa, sempre foi. E aí eu consegui identificar isso depois, porque eu fiquei pensando, gente, mas por quê? Né? Aí eu pensei, daí eu falei só, a única explicação é a minha irmã, sabe? Sim. É porque a gente já ouviu isso do 8, né? Ou ele não vivenciou mesmo, ou ele viu alguém que ele precisou defender ou proteger, né? Tem isso do 8. E na adolescência, como que você era na adolescência? Então, na adolescência, eu sempre fui social, sempre fui, né, a dos grupos, a que queria estar à frente dos grupos, sempre participei de vários esportes, né, coletivos, e sempre ou era a capitã, alguma coisa assim. Então, assim, e na minha turma sempre tinha, eu tinha um grupo de amigas que quase todas eram líderes. Então, assim, tipo, já tinha camisa 10, já tinha camisa 9, assim, o meu número preferido é 7, então, tipo, eu sempre fui 7 em todos os anos da escola e a gente tinha um grupo e sempre muito forte, essa questão da liderança. E e por mais que o meu instinto dominante seja o social, eu percebo que na fase da adolescência, o meu instinto, hoje, né, que eu tenho essa percepção, na época eu nem entendia disso, mas eu percebo que quando eu comecei a namorar o pai da minha primeira filha, o meu instinto sexual, ele aflorou, assim. E, por exemplo, eu lembro de uma cena ele era bem mais velho que eu. Eu lembro, eu amo carnaval, né? Amo festa e ele nunca gostou. Aí eu lembro que a minha mãe mandou chegar 10 horas em casa. Pensa, tinha uns 14 anos, 10 horas em casa. Beleza, voltei e aí me deu um desespero, porque eu tinha certeza que, embora ele não gostasse de carnaval, eu tinha certeza que ele ia voltar pro carnaval. Gente, eu fiquei desesperada, eu surtei, assim, sabe? E ali naquele momento foi muito claro que o instinto sexual estava dominando ali. Nossa, eu briguei com a minha mãe, tá? Minha mãe muito ali, ó, né? Ou então, não, você não vai, ponto, que quem manda sou eu. Nossa, eu entrei em desespero, em desespero. Mesma coisa, eu lembro, minha irmã mora fora muitos anos, vai fazer quase 30 anos que ela mora fora, na adolescência ainda, ela veio para o Brasil, e aí a gente brigou, não lembro por quê, e aí minha irmã querendo arrastar a briga, querendo arrastar a briga, querendo arrastar a briga, e eu gosto de briga, só que assim, não tinha mais para onde ir, e aí é onde eu vou para flecha 5. Eu lembro, e eu fui no meu quarto, bati a porta e fui dormir. Aí eu lembro de ouvir a minha mãe e a minha irmã já estava indo atrás, né? As A2 dela, ela é muito servidora, muito servidora. E aí, a minha mãe, eu lembro de escutar a minha mãe falando assim para ela: Adriana, deixa a sua irmã. Deixa a sua irmã que amanhã ela vai acordar bem. Mas hoje não tem mais o que discutir, acabou, sabe? E é muito isso. Eu falo que eu sou igual cachorro sem vergonha. Eu tenho muita raiva. Ela é muito presente. Eu sou explosiva. Hoje nem tanto, mas assim, eu sou explosiva. Porém, dormir passou. Eu não sou. É diferente do um que guarda aquele rancor, que fica ruminando. Eu não tenho isso. Claro que algumas pessoas a gente tem uma mágoa, dependendo do contexto, mas assim, eu não guardo, cara, não guardo rancor, não guardo raiva. Eu dormi, o dia seguinte eu já tô de boa, já tá tudo bem. Mas eu preciso desse momento de isolamento. É Preciso bem desse momento de interessante. isolamento. É bem interessante, porque o 8 é fortíssimo isso de, tipo, explodiu, falou, ok, tá tudo bem, né? Tipo, eu já fiz a minha parte, não quero escutar a tua. Exato, é muito isso, é muito isso. E assim, depois que eu
conheci o Enneagrama, isso me ajudou muito no trabalho, quando eu tive alguns chefes 8, né? Para não pegar para o pessoal, né? Que às vezes as pessoas pegam para o pessoal, então não pegue para o pessoal, gente. Deixa passar que vai. Acaba rápido, outro dia é outro dia, né, Alexandre? Ô, Raquel, mas isso que você fala, eu falo muito isso, principalmente para os emocionais, assim, não pegue para o pessoal. Na escola que eu trabalhava antes, tinha uma colega da limpeza e ela é muito sensível, né? Há um tempo atrás eu diria que ela era mimizenta, mas ela é muito sensível. E ela é muito carente, sabe? Então, assim, tudo ela levava para o lado pessoal. Eu falava, não leve para o lado pessoal, não é você. Não é você, sabe? Então, assim, a gente tem que aprender a fazer isso, porque senão a gente sofre. Sim. Exatamente. E o que foi mais desafiante para você, que foi mais difícil, assim, de você olhar quando você identificou que era 8, né, o traço predominante, o que foi mais difícil para você olhar e falar, caramba, isso aqui me dói, ver isso aqui me dói. O que você acha que teve? Ou não teve, né? Cara, eu nunca... Gente, eu super me identifiquei com 8, assim, foi muito claro para mim, foi muito límpido, né? Quando eu comecei a ter o contato, que foi passando ali, começou pelos emocionais, né? Aí eu já me vi no 3. Quando ele explicou, eu falei, nossa, muito eu, porque ele começou pelo 2, né? Começou pelos emocionais. Eu falei, nossa, totalmente eu, competitiva, tal, né? Legal. Aí cheguei no 8, eu falei, não, não. Não, não sou 3, não. E aí, assim, a dúvida era ali, né? No primeiro momento, mas assim, não era uma dúvida. É porque eu ainda não tinha o conhecimento suficiente para identificar, né? Mas assim, eu me identifiquei no primeiro momento com o 8 e o 3, que faz muito sentido. E aí, depois, conforme eu fui conhecendo, eu falei, não, foi muito claro, muito límpido para mim. Porque, gente, eu falo, a gente chegou agora de manhã em casa, né? E aí, eu tava de salto, a gente andando pela calçada, meu marido falou assim, meu Deus, como você pisa forte. São coisas, assim, características, assim, a força mesmo física. Eu falo que eu não sou forte, sabe? Se eu for brigar, tipo, de aquele cabo de força, de guerra, essas coisas, assim, eu não tenho muita força. Mas a energia mesmo, eu piso muito forte. Aí as minhas amigas na adolescência, assim, sempre me zoaram, porque falavam, você é bem filha de militar mesmo, porque você não anda, você marcha. Eu piso muito forte, eu tenho a mão muito pesada, eu sou pé de chumbo para dirigir, e assim, muito forte. E o desafio, na verdade, assim, para mim, saber que eu sou 8 assim, eu amei, na verdade, gente. Eu não tenho esse negócio de negação em ser 8, porque tem gente que nega, tem essa dificuldade de aceitar Sim. que é uma pessoa grossa. Não, para mim foi super tranquilo, porque eu tenho essa clareza que eu sou uma ogra, né? Eu sou delicada igual coice de mula, e isso é muito claro para mim. Eu enxergo, eu tenho essa consciência. Porque eu sempre, assim, estudei, eu sempre li muito PNL, sempre... Então, assim, eu vim estudando e tal, e só trouxe, assim, foi uma confirmação de quem eu sou. Então, foi muito tranquilo. Mas o desafio, para mim, que nem as pessoas falam muito da vulnerabilidade. Sim, é muito desafiante, porque a gente tem essa necessidade de se mostrar forte o tempo todo. Eu lembro que até discutindo, eu lembro que com a Nayara, que também tem uma pegada, é uma 8, assim, que vem de uma longa jornada, tal, e o povo fala, a vulnerabilidade. Sim, não é para qualquer um que eu vou demonstrar que eu sou frágil, se bem que hoje eu sou mais tranquila nisso. Porém, o que eu percebo, que o que me desafia e o que me irrita profundamente, que é onde me leva para a vulnerabilidade. Mas para mim, o start é a perda de controle. Isso para mim, cara, é o maior desafio. E assim, é em tudo, por exemplo, na adolescência da minha filha, cara, quando ela começou a entrar na adolescência, eu falava, eu não estou preparada para ser mãe de adolescente. Eu queria controlar demais a minha filha, a gente brigava demais, sabe? E assim, cara, eu surtei mesmo, eu surtei. Gente, eu vou contar uma cena para vocês que não é bonita,
Mas eu lembro de pegar minha filha para bater e de socar minha filha na parede, assim. Só que, cara, ela já era adolescente do meu tamanho. Ela chegou um dia e, tipo, aquela força do 9 que nunca se manifesta, e ela Ativou. pegou o meu braço, que eu fui para bater nela, ela pegou o meu braço e me segurou. Naquele momento eu percebi que eu não poderia usar força física mais com ela, porque eu, na verdade, nem devo, né? Porque com a Alice, por exemplo, minha filha olha para mim e ela é super rígida com a minha neta, muito rígida, porque ela fala, eu fui educada assim, não morri, eu te agradeço, mas não é por aí, né, gente? E com a Alice eu busco aplicar mais a disciplina positiva dela, olha para mim, ela fala assim, meu Deus, no meu tempo não era assim não, viu, Alice? E aí, e ela fala, mas é assim, é a evolução, a gente busca melhorar. E eu falo que eu tenho duas filhas únicas, porque a diferença é de quase 17 anos. E assim, eu percebi que força física não adiantava mais. E a gente perde a cabeça em muitos momentos. Vocês são mães, vocês Sim. sabem. E assim, para um 8, controlar essa raiva mesmo, né? É bem complicado e, cara, essa perda de controle, por exemplo, numa discussão, né? Você tá perdendo a discussão e aí você quer gritar, eu já falo alto. Às vezes eu tô falando, um pouco tá mandando eu falar baixo, meu marido, minha mãe, porque assim, e não é só em briga, quanto mais eu me empolgo, mais o volume da minha voz Vai aumenta. Eu tenho que aumentando. controlar muito isso. Assim, agora que eu acabei de falar com vocês, eu percebi isso, já fui baixando o tom de voz. Mas assim, normalmente eu falo alto, eu não falo, eu grito. E aí, numa briga, por exemplo, eu quero falar sempre mais alto. Eu quero, foi o que eu falei para vocês, eu quero dar a última palavra, né? Hoje nem tanto, mas assim, nossa, já briguei demais com meu marido por conta disso. Porque, na verdade, eu tenho que estar no controle da situação, né? Não é nem questão de controlar, eu falo, ah, não é controlar a vida dos outros. Mentira, eu queria controlar a vida da minha filha na adolescência dela. Sabe? Mentira que eu não quero controlar, que eu não quero controlar meu marido. Eu não sou ciumenta, mas eu penso, porque o meu marido não me dá margem, porque ele é muito tranquilo, né? Nunca liguei para futebol quando a gente namorava, por exemplo. Ele tinha o dia do futebol, que nem fala, ai, tem pessoa que fala, até porque, gente, eu não sou desse mimimi, né? Não, se ele for fazer a coisa dele, eu vou fazer a minha, eu sou social também. Ele embora ele não seja conexão dominante, ele tem muito esse negócio do 1 a 1. Por quê? Ele é autopreservação, então ele não faz questão de sair com um monte de amigos. Se sair, beleza, ele vai, acompanha, mas ele não tem esse negócio do 1 a 1. E aí, então, a gente vai e tem um equilíbrio legal, porque eu sou do social, então, assim, eu gosto de gente e tal, mas até me perdi, porque eu tô falando tudo isso. Mas a questão do controle. Do controle. Gente, cara, se eu fosse instinto sexual dominante, não daria certo. Porque, por exemplo, o sexual é o reprimido do meu marido. Agora, na pandemia, que a gente ficou 2 meses dentro de casa, cara, a minha filha mais velha já tinha saído de casa, porque senão provavelmente eu teria transferido para ela também. Ia querer controlar a vida dela. E aí eu fiquei muito mimizenta. Tipo, não é carente, mas assim, eu queria atenção do meu marido. Porque, cara, eu não tava saindo de casa. E aí, nossa, ele ficou um pouco irritado com isso, sabia? E assim, eu percebi. Mas porque eu percebi que era o instinto dominante. Eu penso, meu Deus, imagina uma 8 sexual casada com um sexual reprimido. Coitada dessa pessoa. Coitado. Cara, não ia dar certo. Coitado. Não ia dar certo. Ô, Alexandra, deixa eu entender então uma coisinha, ó. Então você tem essa dificuldade de se mostrar vulnerável, porque atrás dessa vulnerabilidade tem o medo de perder o controle, certo? Sim. Esse medo de perder o controle, ele é da situação ou é perder o seu controle? Você sair do controle Eu acho que é de de você tudo. mesma. Não, eu acho que é de tudo. É o controle de forma Tudo. geral mesmo. É o controle de forma geral. Hoje eu não saio, eu não perco tanto controle. É mais tranquilo, né? A gente tem mais gestão emocional, mais equilíbrio emocional mesmo. A gente tem mais inteligência emocional. Então eu consigo, tipo, não reagir.
Uhum. Em alguns momentos, claro que isso vai acontecer. Você, né, perde a consciência ali, alguma situação. Mas, assim, a questão de você estar à frente, sabe? Daí eu acho que é um misto. Essa questão da liderança, de você dominar a Uhum. situação. Então, assim, a situação mesmo, de você estar à frente, você ter o controle da situação. Entendi. Não, nem de perder o controle. E isso, gente, isso é muito inconsciente. Isso é muito inconsciente. A gente percebe quando a gente para fazer essa análise. Sim. Porque é muito no piloto É, automático isso. eu vou até fazer uma comparação assim, me usando para ver se pode ser a mesma coisa ou não. Eu também tenho muita dificuldade de perder o controle, não da situação, mas de mim. Porque na minha cabeça, se eu perder o controle, eu vou estar sendo inferior àquela situação ou àquelas pessoas. Então, ser superior para mim é importante. Então, assim, se alguém fala alguma coisa que eu não gosto, ou se alguém me atinge, eu vou ficar plena. Eu não vou deixar ela perceber que ela me atingiu, não vou perder o controle para não perder a superioridade. Aí eu queria saber se no 8 também é assim ou não, ou é só uma questão de domínio mesmo. Não, não, não é para mim. Sabe por quê? Porque, assim, o 8 por natureza, ele já se acha foda. Uhum. Gente, é meio que assim, uma pessoa. Quando a gente não tem essa consciência, esse conhecimento que a gente tem, a gente fala, nossa, que pessoa arrogante. Eu não fico falando para os outros que eu sou melhor que os outros, né? Assim, até porque o meu instinto social, eu quero levar todo mundo comigo. Mas, assim, Sim, lá no meu fundinho, eu sei que eu sou melhor. eu Sabe? sei como que é. Gente, é muito Eu te estranho isso. entendo, eu te Eu tô sendo muito entendo. sincera, muito sincera. E eu te Tipo, eu entendo. sei que eu sou a melhor, entendeu? Então, assim, eu posso não ser a melhor em tudo, mas assim, Uhum. eu sou a melhor em ponto, sabe? Então, eu não tenho isso. Então, medo de perder o controle, eu também não tenho. Porque, tipo, se eu perder o controle, cara, o 8 é muito explosivo. Quantas vezes eu não Uhum. perdi o controle? Foda-se, eu não tô nem aí porque os outros vão pensar. Então, isso para mim é indiferente. Entendi. Hoje, depois que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais preocupada com julgamento, essas coisas. Mas, assim, na raiz mesmo, foda-se. Agora, é a questão de perder o controle da situação mesmo, de você perder o domínio, de você não comandar. Olha o poder ali atrás, cara. Né? Comandar, né? É essa Gente, palavra. olha o poder por trás disso que eu acabei de falar. Não, Uhum. e aí a pessoa que fala que está na negação fala assim: não, não me importa com o poder, mas o Hum, controle, por isso que eu falo, o controle é a chave. Eu vou Sim. falar da vulnerabilidade, sim, mas por que que você acessa a sua vulnerabilidade? Que foi uma discussão minha com a Nayara. Por que que você acessa? Quando você acessa a sua vulnerabilidade? No meu caso, quando eu perco o controle. Uhum. é verdade. Eu não vou perder o controle porque eu estou vulnerável, não. Eu vou ficar vulnerável porque eu perdi o controle. Entendi. Isso para mim eu tenho essa clareza. Não sei se com todo o 8 é assim, mas para mim é assim que funciona. Porque daí eu perdi o controle, eu vou ficar vulnerável. Nossa, Alexandra, foi uma explicação assim perfeita. Eu achei assim perfeita, bem clara, né, Tati? Porque Sim. quem está assistindo pode ver isso, mas isso aí é muito por E como você olha, isso falou, nem todo porque mundo você. fala, viu? Mas então, isso que eu vou falar. Por quê? Porque você tipo assim, você se auto-observa, você já estuda, você já tá ali na consciência. Porque, gente, sério, o 8, quando ele não tá na consciência, ele não aceita que ele é isso, ele acha bom ser isso, porque o ser forte por 8 é muito lindo, é muito bom, né? De estar ali, da justiça dele é lindo para ele, mas ele fala, não é assim desse jeito, não, e ele não se apega a isso. Ele fala, não preciso disso, não sou isso, eu sou, mas não preciso. Tipo assim, ele vive muito nessa negação. E o que você falou do poder, as palavras do 8, gente, poder, né? Vou colocar Controle. assim pro YouTube É. depois no da pipi. É muito forte isso, é muito forte. E assim, essa comparação que você fez, assim, eu só tô fazendo alguns comentários que ficou aqui na minha cabeça antes. A comparação do 3 com 6 tem uma diferença
é pouca, mas existe nesse sentido. O pisar do 8, ele é muito forte, ele é muito diferenciado. O andar do 8, ele é muito diferenciado. Até uma amiga minha que é 8, na época ela me indicou a série, não sei se vocês viram já, The Billion, que o cara, ele chama Alex. Eu não assisti ela toda, assisti só um pedaço para ver a postura do 8. Ele chegar na empresa dele, a postura, o jeito que as pessoas olhavam, o jeito que as pessoas recebiam. Então, isso é muito forte no 8, essa forma dele, assim, sabe? Meio que leão mesmo, né? É Sim. impactante. E eu vou te falar, gente, postura. Isso ficou muito nítido para mim. Eu não tenho postura aqui, ó. Eu não sou ereta, eu tenho que ficar me corrigindo, me policiando. E aí, num dos cursos, o André falou a postura do 8. O 8 é totalmente relaxado. A postura, ele solta a barriga aqui, então eu tenho que, sabe? E aí a postura do 8 é assim, ó. Porque a gente não tá nem aí com nada. E aí, quando eu lembro, porque eu sou menina, né? Sou mulher, eu tenho que, né? Gente, quando eu vejo foto do batizado da minha filha, eu era magrela, tava com um vestido lindo, eu achei que eu entrei na igreja assim, abafando, da minha filha mais velha. E aí, quando eu fui ver foto, eu entrei na igreja assim. Eu quis morrer. Quis morrer com aquilo. Eu falei, meu Deus, que postura horrível. E aí eu lembro que eu fui num congresso, e sabe a Érica, a Érica Rodrigues, uma bem magrinha que tá sempre com o André? Cara, eu cheguei no congresso, eu tava lá na última, e a Erika tava pra minha esquerda, assim, um pouco abaixo. Cara, foi muito engraçado. Quando eu vi a Erika com a Rosimeire, gente, eu olhei, a Erika tava sentada assim, toda ereta, eu estava largada na cadeira, com o pé em cima da frente, assim, que não tinha ninguém, estava com os pés esticados, largadona, assim, ó, deitada. Quando eu vi a Érica o tempo inteiro, todas as palestras, o dia inteiro, a pessoa assim, eu até me arrumei na cadeira, eu até arrumei minha postura. Ela não estava nem me vendo, nem sabia que eu estava ali. Mas, cara, eu falei, meu Deus, se situa, você não está na tua casa, sabe? E eu lembro da Tati Vial falando isso, que ela é uma também a que dava curso com o André, né? Uma vez o André estava na casa dela, o André já estava lá deitado, esculachado, e ela lá, toda lady, sabe? Então, assim, são coisas que a gente precisa trabalhar, modelar isso do tipo, né, de outra pessoa, que poxa, é essa postura que eu quero para minha vida. Mas a gente tem que estar se auto-observando o tempo inteiro para poder voltar para o prumo, porque senão, no piloto automático, no inconsciente, não tem postura. E isso que você falou né, da forma como as pessoas veem, que impacta mesmo, porque quando um 8 chega num lugar assim, gente, a energia é tão forte, porque ela sente. O falar alto, por exemplo, a minha tonalidade de voz, além do volume ser alto, a dicção, assim, a tonalidade mesmo, ela é muito forte, eu percebo isso, ela é muito forte. E às vezes parece que eu tô brigando com a pessoa e eu só tô dando uma explicação. Exatamente, Sabe? parece que tá Assim, brigando. Uhum. eu sou ríspida. Aquele meme do Tiranossauro Rex com o fofo lá, daquele do Barney lá, é muito. Cara, aquilo me representa total. Eu penso que eu tô falando fofinha e eu tô sendo uma ogra, assim, eu tô gritando, eu tô assustando a pessoa. Alexandre, eu vou pegar a brecha, então, e vou te perguntar, como é que você demonstra sentimento? Assim, como é que é a sua maneira de demonstrar amor, sentimento, carinho? Ah, pena que meu marido desceu. Eu sou carinhosa, sou muito carinhosa, adoro abraço, adoro, gente, eu adoro abraçar, amo mesmo. Mas é assim, é a hora que eu quero. Uhum. Alice é assim, ela também. Ela adora abraçar, ela é carinhosa, mas é a hora que ela quer, a hora que ela não quer mais, ela para, ela não quer. E eu tenho isso com ela, porque às vezes ela vem lá em mim, a Ana Beatriz, as meninas, tudo, eu recebo. Mas assim, a Alice me irrita às vezes, que ela quer ficar melando. E eu falo, tá bom, Alice, já deu. Eu dou atenção, eu dou carinho, mas vai chegando uma hora que vai me irritando. Até que eu explodo e falo assim, chega, Alice, sai daqui. Porque já dei atenção, já dei carinho, mas nossa senhora, Agora gente do chega. céu. E assim, Chega. já está terminando aqui.
E Eu queria. serviço. Assim, atos de serviço. Eu sou muito de fazer para a De pessoa, fazer pelo sabe? outro. Sim, gosto de dar presente também, mas é assim, demonstro fazendo. E gosto de fazer declaração também, né? Eu gosto de escrever, então eu gosto de fazer declaração. Ai, é Isso é um coisa do 8 social. diferente. Por quê? Meu marido, eu falo, amor, cadê a declaração, né? Eu tenho que cobrar. Mas eu gosto por quê? Por causa do social, né? Que daí, isso é muito claro para mim também. Tá, Essa coisa do pertencimento. entendi. E assim, é, se hoje você tivesse super evoluída, assim, tivesse atingido o nível máximo de evolução, o que que você não mudaria do seu traço, assim? O que você não abriria mão? Se hoje você tivesse conseguido chegar na essência do tipo 8, uma característica da sua personalidade que você fala, não, isso daqui eu não mudo. Ai, gente, nada. Aí não Eu dá. acho lindo esse povo. Sério, cara. Gente, eu amo ser 8. Assim, na verdade, o que eu preciso. Não é que eu abriria a mão. A sinceridade do 8. A verdade, o que eu já tenho me policiado bastante, porque assim, o sincericídio, né? Hoje eu me controlo mais, tá? Porque antigamente eu falava, hoje é aquela coisa, se eu não vou agregar, então é melhor ficar quieta. Hoje eu consigo ter essa consciência, né? Então, assim, se for para ofender, porque assim, ofender não, mas se for para falar uma verdade que a pessoa vai ficar triste, né? Dependendo do caso ali, é preferível não falar, né? É Uhum. preferível se omitir. Eu não minto, né? Eu sou muito sincera, mas assim, então esse controle, né? É falar a verdade, mas com amorosidade, é mais isso. É sempre buscar o caminho da leveza e da amorosidade. Eu preciso muito disso. É uma coisa que eu preciso urgente, né? Baixar minha voz, falar um ritmo mais pausado. Então, isso, é claro, eu preciso. Então, assim, eu quero chegar num nível, assim, uns 60 anos de idade, falando com calmaria, assim, que as pessoas olhem para mim e nem percebam que eu seja 8. Mas de resto, não, não. Sabe? Eu sou muito Uhum. feliz sendo 8, muito feliz. Né? Essa Entendi. questão da rispidez mesmo, assim, né? Uhum. Do que assusta as pessoas. Eu acho que é isso, porque eu costumo dizer que aí vai um pouco pro 7. Eu perco amigo, mas eu não perco a piada. E, gente, é sério, já perdi muitas pessoas na minha vida, muitos, muitos amigos mesmo, que eu não sei nem o motivo. Já fui atrás, mas sabe quando não rola aquela. E eu vou atrás, eu não tenho problema de ir atrás, sabe? Eu não sou orgulhosa, não tenho problema com isso, mas assim, de não rolar a conversa, cara, às vezes eu penso, cara, o que será de tão feio que eu fiz? E eu já perdi muita gente na minha vida. Então, isso é uma coisa muito característica do 8. Cara, a gente perde pessoas ao longo da nossa vida por esse jeito ogro de ser. Tá. E assim, para finalizar, então, Alexandra, eu queria que você mandasse uma mensagem, assim, para quem vai assistir a gente, para quem está iniciando esse processo de autoconhecimento, para quem ainda não conhece o Enneagrama, ou para quem conhece, está iniciando, ou para quem se identificou com o traço 8 e está nesse processo aí de assimilar, ou está na negação do 8, um recadinho assim para eles. Então, vamos lá. O que eu percebo hoje? Que o caminho, né? O caminho do 8 é o caminho do amor. Não é fácil. Não é fácil porque a gente pensa, a gente tem a tendência a pensar que quando eu estou sendo amorosa, quando eu estou sendo carinhosa, a gente tem os momentos, mas logo foi o que eu falei, esse curto tempo, né? A gente tem, tão inconsciente que a gente está demonstrando a vulnerabilidade, a fraqueza, nossa, estou sendo carinhosa. A gente não tem essa percepção, mas provavelmente a gente já recolhe por isso,
né? Então, permita-se ser amoroso, permita-se viver o amor na sua vida, e acolher principalmente as vulnerabilidades, né? Se auto-observar para ter essa percepção de quando você está vulnerável, para você acolher isso, tem o seu momento de inflexão, sim, vai lá para a sua flecha 5, se recolha, mas observe, né? Porque é importante a gente aprender a acolher as nossas vulnerabilidades. E não tem problema nenhum demonstrar a nossa vulnerabilidade. Hoje eu consigo demonstrar mais isso, né? E eu acho assim, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente acaba usando as nossas vulnerabilidades para compartilhar as nossas histórias. Então, isso é muito legal. E eu nunca, mesmo antes de trabalhar com o desenvolvimento humano, como eu sou muito, tipo, uma pessoa que gosta sempre de incentivar pessoas, e eu sou dessas que, tipo, se eu superei uma depressão, você também consegue superar. Então, eu sempre trouxe isso, sabe? Então, eu acho que eu tenho essa facilidade, muitas vezes, de demonstrar as vulnerabilidades que já passaram, né? Que aí é mais fácil. A gente demonstra essas vulnerabilidades, a gente compartilha a nossa história para mostrar que outras pessoas também vão conseguir, né? E que o caminho do 8 é buscar a leveza e o amor, né? Eu não lembro exatamente da frase, mas uma vez a Nayara trouxe uma frase para a aula, que a força do amor, alguma coisa assim, a força do amor, do 8, né? Na verdade, a força vem do amor. Então, assim, a força não é do poder, a força vem do amor e a gente precisa trabalhar isso. Porque sem amor, a gente nada seria, sabe? E é isso. E a gente precisa aplicar isso na nossa vida e praticar o amor. Perfeito, perfeito, Alexandre, é isso mesmo. Perfeito mesmo. Tirando as camadas, né, de fortaleza do 8, que vai chegar a esse coração imenso que o 8 tem. Inocente, né? Inocente. Sim, acessar a inocência, esse né? amor. Exatamente, que é maravilhoso, né? E essa é a essência, né, do 8. Sim. E é essa então, inocência. inocência. Que quando a gente tá lá conversando com o filho, principalmente bebê, né? Que a gente faz aquelas vozinhas brincando com o cachorro, gente, e aí a gente se permite, né? Então a gente precisa se permitir isso com mais frequência na nossa vida. Sim, exatamente isso, gente. Eu acho que foi uma lição hoje, né? Que aprendemos aí, uma aula com a Alexandra, que já está aí bem experiente e entende muito, trouxe muito aí para gente. Então, eu acho que ficou muito claro muitos padrões aí e a importância do que a gente sempre está trazendo de entender o enneagrama, de entender a sua personalidade, para desconstruir isso, né, para chegar realmente a essa essência, esse que é o objetivo realmente e genuíno, né, do enneagrama. Então, Alexandra, vamos encerrar aqui por hoje. E quero agradecer você pela sua disponibilidade, pela sua vulnerabilidade, pela sua abertura aqui com a gente. E é isso, pessoal. Continue nos acompanhando aí. Estamos aí com bastante novidades e entrevistas bem interessantes. E agradeço a todos. Se inscreva no canal, compartilhe se você se identificou, conhece alguém assim, para a gente poder ajudar. E é o que a Alexandra trouxe. Histórias conectam, histórias salvam vidas. Então, por isso que é importante, sim, a gente compartilhar nossas histórias. Muito obrigada, Alexandra. Gratidão, meninas, pelo convite, né? É uma honra poder estar compartilhando o enneagrama, as nossas histórias aí, né, com mais pessoas. Pessoas precisam de pessoas, né? E é isso, eu acho que uma história aí pode contribuir com a história de outras pessoas. Gratidão, parabéns pelo projeto. Assistam Dose Diária, gente. Isso aí.